Olá pessoal, dando continuidade aos estudos, hoje vamos falar do capítulo 8, Combate a incêndio. A grande maioria dos incêndios que tem início a bordo de uma embarcação tem como origem a falta de cuidado com o material inflamável existente. Por isso, devemos tomar as devidas precauções necessárias para evitá-lo ou combatê-lo. Fogo é uma reação em cadeia de 3 elementos que produz luz e calor. Triângulo do fogo constitui carburante, temperatura, ignição e combustível. Combustível. Entende-se como combustível toda substância capaz de queimar e propiciar a propagação do fogo. Os combustíveis podem se apresentar em todos os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Exemplos de combustíveis: sólidos, madeira, tecido, papel, plástico, etc. Deixa como resíduo brasa ou cinzas. Líquidos: gasolina, álcool, óleo, etc. Gasoso: gás de cozinha, gás utilizado nos automóveis, etc. Quanto à volatilidade, os combustíveis podem ser voláteis, não necessitam de aquecimento para despenderem vapores inflamáveis, exemplo, gasolina, éter, etc. Não voláteis, precisam de aquecimento para desprenderem vapores inflamáveis, exemplo, madeira, plástico, papel, etc. Carburante. O carburante é o oxigênio que existe no ar atmosférico. O oxigênio é o mais comum dos carburantes, dado que sua constante presença na atmosfera, 21% do ar, permite que a queima se desenvolva com velocidade e de maneira completa. A temperatura de ignição é a quantidade de calor necessária para que os vapores do combustível entrem em combustão. O material combustível entra em combustão espontaneamente quando seus vapores atingem a essa temperatura. Podemos concluir que para haver combustão precisamos de 3 componentes: combustível, carburante e temperatura de ignição. Transmissão de calor. O equilíbrio térmico de qualquer ambiente pressupõe a transferência de calor entre objetos de maior para o de menor temperatura e, para que isso aconteça, o mais frio dos objetos deverá absorver calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro. Esta transferência de energia ocorrerá por condução, convecção ou irradiação. Classe de incêndio. Classe A. Os materiais fibrosos que deixam como resíduo brasa ou cinzas. Símbolo: triângulo verde, agente extintor adequado, água, método de extinção, resfriamento, retira a temperatura de ignição. Classe B. Líquidos inflamáveis, exemplo, álcool, gasolina, querosene, etc. Símbolo: quadrado vermelho, agente extintor adequado, espuma, método de extinção, abafamento, retira o carburante. Classe C. Equipamentos elétricos quando energizados, exemplo, computadores, TV e outros. Símbolo: círculo azul. Agente extintor adequado: CO2, gás carbônico. Método de extinção: abafamento, retira o carburante.
Classe D, metais pirofóricos, exemplo, magnésio, sódio, etc. Símbolo, estrela amarela de 5 pontas. Agente extintor, pó químico seco especial. Método de extinção, quebra de reação entre cadeias. Extintores de incêndio. Modo de usar: use o extintor na posição vertical. Puxe a trava, rompendo o lacre. Segure a mangueira e aperte o gatilho até o fim. Dirija o jato para a base do fogo. Extintores portáteis. Os extintores portáteis são empregados para combater princípios de incêndio e são eficazes para extinguir o fogo em seus momentos iniciais. Os extintores portáteis possuem o seu agente extintor e o propelente. São identificados por letras e símbolos de acordo com a classe de incêndio em que podem ser utilizados. Propelente é a substância capaz de efetuar a propulsão de um material, ou seja, é o que expulsa o agente extintor de dentro do cilindro. Por exemplo, extintor à base de água, propelente é ar comprimido. Extintor CO2, propelente, descompressão do gás. Sobre o extintor de gás Halon, o gás Halon é um agente extintor de compostos químicos utilizados para apagar incêndios sem deixar resíduos. No entanto, devido ao seu poder de destruição da camada de ozônio, sua produção foi proibida pelo Protocolo de Montreal. Métodos de extinção de incêndio. Combate por resfriamento. Também consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo, consequentemente, a liberação de gases e vapores inflamáveis. Podemos improvisar utilizando baldes de água para combater. Combate por abafamento. Reproduzindo-se a quantidade de oxigênio da combustão, atua-se no lado do triângulo relativo ao carburante, extinguindo o fogo por abafamento, e o processo de extinção quando se utiliza o CO2, espuma ou pó químico como agente extintor. Combate por isolamento. O método de extinção do fogo por isolamento visa atuar na retirada do combustível, assim isolando toda a área, evitando a propagação. Todo material combustível, quando mais fragmentado, maior é a queima. Podemos improvisar utilizando baldes de água para combater incêndios. Em caso de incêndio a bordo, informações gerais. Antes de combatermos o fogo, devemos saber qual é o tipo do material incendiado. Para abafar pequenos focos de incêndio, podemos também improvisar, usando água em vasilhames, panos grossos ou cobertores. Nunca usamos água para apagar fogo em líquidos combustíveis, pois pode espalhar o fogo. Em materiais elétricos energizados, você pode receber uma descarga elétrica. O CO2, quando expelido, provoca queimaduras na pele e diretamente nos olhos pode cegar. Procedimento em caso de incêndio. Primeira coisa a se fazer é vestir o colete salva-vidas. Dar o alarme de incêndio rapidamente. Devemos fechar portas, escotilhas, vigias e ventilações do local que estiver queimando. Remover para longe o material combustível que estiver perto do incêndio.
Esfriar as anteparas do compartimento onde se dá o incêndio. Não agitar ou espalhar o combustível líquido incendiado. Reduza a velocidade da embarcação e coloque-a de acordo com o vento para combater o incêndio de barlavento, por onde o vento entra. Dirija-se ao local designado para você na tabela de emergências da embarcação. Execute as fainas seguindo os procedimentos corretos, com relação ao uso dos equipamentos adequados à extinção do incêndio e equipamentos de proteção individual EPI a bordo. Atenção! Todos os equipamentos apresentados ajudam a vencer as condições difíceis da luta contra o incêndio a bordo. Contudo, devemos lembrar que a melhor maneira de se combater um incêndio é evitar que ele aconteça.